Opa, e aí galerinha, beleza? Pessoal, olha só, glicídios ou carboidratos, né? O primeiro tipo de composto orgânico aqui que a gente estuda, né? Então, já falamos de água, já falamos de sais minerais e agora vamos falar dos glicídios, tá, gente? Que é muito conhecido também como carboidratos, tá? Vamos lá então. Ó, glicídios são moléculas orgânicas, né, diferente de água e sais minerais que nós já estudamos, que são inorgânicos, compostos inorgânicos. Os glicídios, então, eles são constituídos fundamentalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Você lembra, por exemplo, lá de ver várias vezes a fórmula molecular da glicose, né? C6H12O6, né? A glicose, a frutose, a galactose, a, a sacarose, né? C12H11, desculpa, H22O11, né? A fórmula da sacarose. Então você percebe que é constituído aí basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas existem alguns carboidratos aí que têm outros tipos de elementos também ligados, fazendo parte da sua molécula. Tem carboidrato com nitrogênio, tem carboidrato com fósforo, então existem variações, beleza? Mas de uma forma geral, essencialmente é carbono, hidrogênio e oxigênio que compõem os glicídios, tá? Os glicídios, gente, tem uma característica muito interessante que é o seguinte, né? Existem os monossacarídeos, que são formas elementares, né? Formas básicas, vamos dizer assim, de carboidratos. E esses monossacarídeos, eles podem se ligar, eles podem se associar, constituindo outros tipos de glicídios, né? Glicídios um pouco mais complexos. Depois nós vamos entender melhor isso. Aliás, aqui nesse esquema já te mostra isso um pouco, ó. Então eu posso falar que os carboidratos ou glicídios, né, eles são divididos em dois grupos gerais: as oses e os osídeos, né? Oses são aí os monossacarídeos, que são as formas elementares, né? São as formas, vamos dizer assim, mínimas de glicídio. Não tem como você dividir um monossacarídeo em carboidratos menores. Ele é a menor forma possível de carboidrato. E os osídeos, que tem os oligosacarídeos, beleza? Fazendo parte dos oligosacarídeos aí, os disacarídeos. Lembra que essa nomenclatura, né? Oligo quer dizer poucos, né? Poucos, porque na verdade ele vai ser constituído de poucos monossacarídeos. Nós vamos entender isso melhor nos próximos slides. E os disacarídeos, então, sendo aquele com dois monossacarídeos ligados, tá? E os polissacarídeos, quando você tem aí vários monossacarídeos ligados, beleza? Então, polissacarídeos e oligosacarídeos são aí os que nós chamamos de osídeos, tá? Formado por combinação entre monossacarídeos. E as oses são as formas elementares, são os próprios monossacarídeos, as unidades formadoras de outros glicídios, de outros carboidratos, né? Você vai ver que eles podem se associar, os monossacarídeos, formando polímeros, formando estruturas mais complexas. Beleza, gente? Então vamos começar estudando essa divisão aí, ó, tá vendo? Nós vamos pegar aqui, voltando nesse slide, nós vamos pegar e falar dos monossacarídeos, depois vamos entender melhor como são os oligosacarídeos e depois os polissacarídeos, basicamente é isso que a gente vê aqui nos glicídios, tá certo? Já falando inicialmente de cara, né, gente, os glicídios, na maioria das vezes, tá, gente? Na maioria das vezes, grande parte dos glicídios vai ter função energética, tá? Função energética porque são moléculas orgânicas muito utilizadas pelos seres vivos como fonte de energia, como fonte para a produção de ATP, tá? E consequentemente, acaba sendo fundamental para poder manter o metabolismo dos seres vivos aí ativo, né? Suprido energeticamente, vamos dizer assim, tá? Então, por isso que você, por exemplo, come tanto carboidrato, né? Você pega lá no pão, na batata, na mandioca, né? Que mais? Se você pegar a maior parte da sua alimentação é carboidrato, né? Por quê? Porque são as principais formas de moléculas orgânicas utilizadas pelo organismo como fonte de energia, beleza? Mas não é só isso. Tem gente que pensa que sempre carboidrato tem função energética no organismo, sempre serve para gerar energia ou para armazenar energia, né? Que a gente poderia falar função de reserva, né? Como por exemplo nós temos aí o glicogênio, as plantas
armazenam amido, tá? Existe também a função, além de energética, de disponibilizar energia diretamente para a célula, ou ser uma reserva energética, que são as funções mais lembradas, vamos colocar assim, também existe função estrutural, tá? Estrutural, fazendo parte de estruturas importantes, como na parede celular de células vegetais, de células de fungos, tá? No caso lá, a celulose nas células das plantas, das algas, a quitina nas células de alguns fungos, tá? Beleza? E outros tipos de carboidratos podem aparecer também em estruturas rígidas na natureza, tá certo? Muitas vezes também vão fazer parte de outras moléculas orgânicas, tá? Parte de moléculas orgânicas, outras moléculas orgânicas mais complexas, beleza? Como por exemplo, gente, a DNA e RNA. Na estrutura do DNA e do RNA existem carboidratos, né? Você vai observar, depois nós vamos estudar isso, você vai observar que os ácidos nucleicos são feitos de nucleotídeos. Os nucleotídeos têm um grupo fosfato, né? Você vai ver isso, um grupo fosfato, tem uma pentose, beleza? A gente tem uma pentose, que é um carboidrato, uma pentose, é um açúcar, tá? É um glicídio e uma base nitrogenada. Então, na verdade, na estrutura molecular do DNA e do RNA existem glicídios, existem carboidratos. Então, esses carboidratos estão fazendo parte de outras moléculas orgânicas muito importantes com outras funções específicas. Beleza, gente? Então, tudo isso aqui a gente pode observar como sendo função dos glicídios, tá? E agora vamos trabalhar um pouquinho mais especificamente com esses tipos de glicídios aqui. Diferenciar o que é monossacarídeo, disacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo. Vamos lá? Olha só. Os monossacarídeos, galera, os monossacarídeos são as formas elementares, beleza? Eu vou até escrever aqui, ó, são formas elementares. Isso quer dizer que eles são as formas mais simples, tá? As menores formas, as formas rudimentares dos glicídios. E a partir dos monossacarídeos que os outros tipos de glicídios serão produzidos também, tá certo? Então eu posso falar que os monossacarídeos, eu posso definir ele da seguinte maneira. Glicídios são monossacarídeos que não podem ser hidrolizados em glicídios menores. Ou seja, eu posso até quebrar um glicídio, né? Por exemplo, a gente pode quebrar a glicose em moléculas menores. Mas a partir do momento que eu quebro a glicose, que é um exemplo de monossacarídeo, eu vou obter moléculas que não são mais glicídios, tá? Eu vou obter outro tipo de molécula, não é mais um glicídio. Porque a glicose já é um monossacarídeo, já é a forma menor possível, né? A forma mais simples, mais elementar, seria a palavra mais adequada, seria a forma mais elementar possível de glicídio de carboidrato. Então, se eu quebrar a glicose, se eu quebrar um monossacarídeo qualquer, eu não vou ter mais uma estrutura aí considerada como glicídio, tá? Vou ter outra coisa, já não é mais glicídio. Então, eu posso dizer que os monossacarídeos, gente, não podem ser quebrados em glicídios menores. Não podem ser hidrolizados em glicídios menores, beleza? Outra forma muito usada, né, para descrever ou para definir os monossacarídeos é a chamada fórmula geral, né? Essa fórmula geral aqui, ó, CnH2nON, beleza? Vamos entender isso, ó, CnH2nON quer dizer o quê? Quer dizer que a quantidade de carboidrato vai ser igual a quantidade de carbono vai ser igual à quantidade de oxigênio, beleza? E a quantidade de hidrogênio é o dobro. Por exemplo, a fórmula molecular da glicose. A fórmula molecular da glicose é C6H12O6. Ó, repare que são 6 carbonos e são 6 oxigênios. Então, a quantidade de carbonos e a quantidade de oxigênio são iguais, beleza? A mesma quantidade. É o N aqui, ó, tá vendo? Ó? N. Se é 3 carbonos, é 3 oxigênios. Se é 4 carbonos, são 4 oxigênios. E assim por diante, beleza a ideia? Se eu pegar, por exemplo, uma pentose, uma ribose, ou uma ribose, vamos pegar a ribose como exemplo, seria C5H10O5.
Ou seja, eu tenho 5 carbonos, 5 oxigênios, beleza? E tenho 10 hidrogênios. Tranquilo? Aliás, está aqui ela aqui como exemplo. Olha lá. Ó. Você pegar aqui a ribose, está aqui. Ó. Eu tenho carbono 1, vou colocar ponto neles aqui. O carbono 2, o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5 que está aqui. Ó. Beleza? 5 carbonos. Hidrogênio eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrogênios, beleza? E oxigênio tem aqui, né? 1 oxigênio, 2, 3, 4, 5 oxigênios, beleza? Ou seja, ele tem a fórmula molecular típica de um glicídio de 5 carbonos, tá? Glicídio com 5 carbonos é uma pentose, tranquilo, gente? É uma pentose. Aliás, entenda isso. Se o monossacarídeo tem apenas 3 carbonos, que é o mínimo possível, eu vou falar que ele é uma triose. Se tem 4 carbonos, é uma tetrose. Se tem 5 carbonos, eu vou dizer que é uma pentose. Se são 6 carbonos, como a glicose, é uma hexose. Se tem 7 carbonos, é uma heptose, né? Então, esses aqui são os tipos de monossacarídeos que a gente pode encontrar na natureza, tá? Ou seja, a fórmula geral é CN, H2N, ON, mas lembre-se que esse N tem que estar entre 2 e 7, né? Ou seja, tem que ser maior ou igual a 2, tem que ser menor ou igual a 7, usando aí uma linguagem matemática. Beleza, gente? Às vezes você pode encontrar que tem também de 8 carbonos, tá? Artificialmente já foi produzido também monossacarídeos com 8 carbonos, né? Seriam octose, mas na natureza isso nunca foi encontrado. Beleza, gente? Ó, no caso aqui a desoxirribose também é uma pentose, tá? A diferença é que ela perdeu aqui, ó, um oxigênio. Repara, aqui tem uma hidroxila, aqui em vez de hidroxila é um hidrogênio. Então ela vai ter um hidrogênio a mais. Não segue aquela fórmula geralzinha, ela é derivado da ribose, na verdade, tá? A desoxirribose. Por isso desoxi, né? Perdeu um oxigênio e aí então não vai ter 5 oxigênios, vai ter apenas 4 oxigênios aí, tá? Beleza? Mas é uma pentose, tá, gente? Então lembre-se que pode ter exceção a essa fórmula geral aqui. Essa fórmula geral, CnH2nOn, eu poderia escrever também assim, ó, CN, opa, deixa eu voltar lá. Poderia escrever também assim, ó, CnH2ON, né? Olha que interessante. Se eu pegar, por exemplo, aqui a quantidade de carbonos, seria matematicamente igual à quantidade de águas que tem naquela molécula. Tranquilo? Por exemplo, se eu pegar a glicose, eu poderia, em vez de escrever C6H12O6, eu poderia escrever ela assim, ó, C6H2O6, beleza? Tá certíssimo também. É outra forma de escrever aí a fórmula molecular desta molécula, beleza? A pentose eu poderia escrever assim, ó, C5, né, a ribose, C5H2O5, tranquilo? Você vai observar que tem aqui 5 vezes 2, 10 hidrogênio. 5 vezes 1 oxigênio, são 5 oxigênios e 5 carbonos também. Então eu posso escrever desta maneira aqui, tá? Ou desta maneira aqui, beleza? É a mesma fórmula molecular. Essa aqui e essa aqui também são a mesma fórmula molecular. Beleza aí, gente? Então isso é um monossacarídeo. E a partir desses monossacarídeos aqui, eu posso formar os disacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos, que é o que eu vou te mostrar nos próximos slides. Agora, antes disso, vamos entender uma coisa. Esses exemplos que eu coloquei aqui, eu não coloquei só para enfeitar não, tá, galerinha? Esses 5 exemplos de monossacarídeos aqui são exemplos que você vai ter que guardar na sua cabeça, beleza? Então são exemplos que você tem que guardar para você. Ribose e desoxirribose, não pode esquecer que a ribose faz parte da estrutura de RNA e a desoxirribose faz parte da estrutura do DNA, né? É aquela pentose lá que eu comentei com você. A glicose, frutose e galactose, tá? Isso aqui são componentes usados aí para gerar energia, tá? Então, são energéticos, são moléculas com função energética nos organismos. Agora, é claro que a partir desses monossacarídeos podem ser produzidos
outros tipos de carboidratos, né? E aí esses outros carboidratos podem ter outras funções que não energética. Beleza? Então lembre-se que você precisa lembrar que a ribose é uma pentose, assim como a desoxirribose também é uma pentose, elas são pentoses, fazem parte aí respectivamente do DNA, do RNA e do DNA, tem que saber isso, tá? E também que a glicose, frutose e galactose são componentes energéticos, são monossacarídeos usados aí pelos seres vivos de uma forma geral para obter energia. Inclusive, gente, glicose, frutose e galactose, todos têm a mesma fórmula molecular. Ou seja, todos esses três aqui, ó, a fórmula molecular vai ser C6H12O6. Todos eles são hexoses importantes, tá? Todos são hexoses com a mesma fórmula molecular. São isômeros, tá? Possuem a mesma fórmula molecular, mas obviamente não tem a mesma fórmula estrutural. Você está vendo aqui, né? As posições das hidroxilas, as formas como elas estão organizadas, acaba sendo diferente. Outra coisa que eu quero que você repare, né? Você deve ter reparado, que eu coloquei aqui a fórmula uma forma fechada e uma forma aberta da molécula. No nosso organismo, gente, predomina aí, ó, a forma fechada, cíclica, né? Essas pentoses e hexoses. Por isso que tem esses nomes, elas formam essas estruturas aí hexagonal ou pentagonal, né, nesse caso. Na verdade, aqui a frutose você vê que ela é pentagonal, apesar de ter 6 carbonos, né? Mas essa é a ideia, né? Tem 6 carbonos, hexose, tem 5 carbonos, pentose, mas predomina essa forma cíclica que está aí embaixo de todas essas moléculas nos seres vivos, tá certo? No equilíbrio químico elas ficam predominando. Bom, os oligosacarídeos são aqueles carboidratos, então, que têm poucos monossacarídeos associados. Poucos monossacarídeos associados. Em geral, a gente vai considerar aí, gente, de 2 a 10 monossacarídeos. De 2 a 10 monossacarídeos. Então, são, como está escrito aí na definição, e, aliás, copie isso no seu caderno. Gente, lembra que é importante você construir seu caderno. Você tem que manter seu caderno aí produzido. Esses oligosacarídeos eu posso falar então que são glicídios constituídos por poucos monossacarídeos ligados entre si por ligações glicosídicas, tá? Ligações glicosídicas são as ligações que vão ligar os monossacarídeos para constituir oligosacarídeos, para constituir disacarídeos, para constituir polissacarídeos. Depois eu vou te mostrar como que é essa ligação. Beleza? Então lembra aí, oligosacarídeo, oligo vem de poucos. Mas quanto que é pouco, né? Pouco é de 2 a 10 monossacarídeos ligados. Existem exemplos importantíssimos de oligosacarídeos. Os mais importantes exemplos de oligosacarídeos são os disacarídeos. Eu vou mostrar para você que os disacarídeos são oligosacarídeos. É um tipo especial de oligosacarídeo que tem apenas 2 monossacarídeos ligados, tá? Vou falar disso no próximo slide. Mas tirando os disacarídeos, que vão ser os principais exemplos que nós temos de oligosacarídeos, tá, gente? Os principais, existem outros. Existe lá no glicocálix, que é essa camada superficial externa da membrana de células que tem no nosso organismo. O glicocálix seria formado por esse conjunto aqui de carboidratinhos, ó, tá vendo esses carboidratinhos aqui? Eles estão ligados a proteínas da membrana ou estão ligados a lipídios, aos fosfolipídios da membrana. E essa camada de glicídios ali, em geral, formada por oligosacarídeos, tá? Vários tipos de oligosacarídeos diferentes, forma uma estrutura que a gente chama de glicocálix, só para exemplificar onde nós encontramos oligosacarídeos no nosso organismo, tá? Outro exemplo legal de oligosacarídeos são as maltodextrinas, que o pessoal gosta de usar aí como suplemento alimentar, né? É um suplemento que fornece energia para atividade física intensa, né? Então atletas, atletas, né, geralmente utilizam essas maltodextrinas para obter uma fonte extra de energia, um suplemento energético, um suplemento alimentar energético. Então, você percebe aqui que as maltodextrinas, tá o nomezinho aqui nesse rótulozinho que eu encontrei, são também o quê? Oligosacarídeos, são formados por poucos monossacarídeos associados. Isso, quando o atleta ingere, né, acaba gerando energia ali rápido pro organismo. Beleza, gente? Então, exemplos importantes aí de oligosacarídeos são esses, tá? Beleza? Bom, então essa aula vamos ficar por aqui, tá? Essa ideia geral de glicídios, de monossacarídeos, de oligosacarídeos. O restante sobre glicídios eu falo para vocês na próxima aula, tá? Então vamos ficar por aqui. É isso aí, então.
Até a próxima. Um abraço, gente.